Vamos meditar? Glória a Deus. Já estamos no capítulo 9 de Neemias, conforme nós podemos ver aqui. Agora nós estamos vendo uma parte que é imprescindível se você quer verdadeiramente experimentar o poder de Deus na sua vida. Isso mesmo. Muitas vezes nós achamos, que pelo motivo de nós termos nascido num berço evangélico, nós termos nascido de pais que são evangélicos, nós termos estado diante de uma igreja, nós conhecermos a palavra, nós cumprirmos com tudo aquilo que Deus nos dá, nós nos colocamos numa condição de achar que nós somos melhores do que aqueles que não conhecem a palavra, ou até mesmo aqueles que conhecem a palavra, mas não praticam. Aquilo que eles conhecem, eles não levam a sério. E nós achamos que nós somos melhores do que aqueles que estão numa condição inferior do ponto de vista humano. Mas o que eu quero deixar claro aqui para você e que você entenda é o seguinte: a Bíblia ela é clara quando diz que nós somos igreja de Jesus Cristo. O que significa isso? Significa que qualquer pessoa na face da terra que esteja em condição que não é a condição de Deus, nós acabamos sofrendo as consequências disso. Por isso que Jesus pediu para que nós pregássemos esse evangelho a toda a criatura. Jesus não fez distinção, pregue só para quem é desta religião, desta nação, daquela nação, para esses que têm essa condição, aquela condição, aqueles que têm conhecimento, que não têm conhecimento, os que têm estudo, não têm estudo, que têm sabedoria, não têm sabedoria, enfim, Jesus não fez acepção das pessoas. Por quê? Porque como corpo na terra, todos os seres humanos possuem o direito de viver a bênção de Deus, de viver como igreja do próprio Jesus, que nos comprou com seu sangue. Porém, existem pessoas que não vão aceitar, elas não vão querer participar das coisas que Deus está preparando para a terra. Inclusive, hoje mesmo, se você se posicionar diante de Jesus, diante do Pai que é o Criador e do Espírito Santo que vai te transformando, você já vai começar a ter experiências com Deus do que é o reino dele. Quando Jesus veio na terra, ele realizou diversos milagres, ele realizou diversas curas, ele pregou o reino dele, ele manifestava o poder de Deus perto das pessoas, e as pessoas sentiam a presença de Deus através de Jesus. E Jesus, quando morreu na cruz e foi para os céus, ele deixou para nós o Espírito Santo, para que nós possamos também participar, assim como Jesus, desta mesma manifestação do poder de Deus e da glória de Deus em nossas vidas. Só que você precisa entender o seguinte: que as pessoas que ainda não conhecem o poder de Deus, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, as pessoas que ainda buscam deuses que não existem, que foram criados pela religião para continuar nos pecados deles, os líderes criaram deuses para permanecer nos pecados, para enganar o povo, dizendo que não existe um Deus que é o Criador dos céus e da terra. E o povo aceitou isso como modo de vida e eles estão em trevas. Então você, quando foi selecionado pelo Senhor para receber o poder de Deus, a libertação das trevas e viver debaixo do reino de Deus, você foi transportado para esse reino de Deus e você já está experimentando a presença de Deus, você já está experimentando a glória de Deus, você já está experimentando o que é viver debaixo do reino de Deus, ainda que numa porção pequena, porque a plenitude virá quando o reino for estabelecido na terra. Você tem a condição e tem o direito e tem a obrigação de estar tendo o contato com outras pessoas e fazer com que eles percebam a presença do Espírito Santo na tua vida. A diferença que é andar com o Criador dos céus e da terra e andar com deuses que não existem. Muitas vezes nós achamos que Deus é um ser que está lá no céu, nós estamos na terra e pronto, ponto final.
E não é isso. Deus, quando nos criou, Ele nos criou para ter um relacionamento conosco. Deus não criou a gente para morrer. Deus não criou a gente para ficar doente. Deus não criou a gente para ter problemas em nossa família e situações na nossa família e simplesmente isso vai ser assim mesmo. Deus não te criou para você se conformar com as coisas na tua vida e na vida das pessoas à sua volta que não estão de acordo com a vontade de Deus. Deus não te criou para isso. Deus te criou para você ter dentro de você um inconformismo e um desejo ávido de querer ver as pessoas e a tua própria vida em primeiro lugar, é claro, a tua própria vida transformada em primeiro lugar e ver a vida das pessoas à sua volta também transformada pelo poder do próprio Criador na tua vida. Agora eu te pergunto, como é que você vai conseguir manifestar o poder de Deus na vida das pessoas se você não tem comunhão com o Pai? Você vive o dia inteiro afastado daquele que te criou. Você não vai receber esse poder. Você não vai receber a glória de Deus sobre a sua vida. E você não vai conseguir manifestar essa glória diante das situações impossíveis. Porque o Deus que você está buscando é um Deus que você mesmo criou. Você mesmo inventou. Você acha que é Deus. No dia que você tiver verdadeiramente um encontro com o Criador, você vai deixar de lado todas essas suas crenças. Você vai deixar de lado todas os seus achismos. Porque você vai ter certeza que você então conheceu a esse Deus que criou todas as coisas, não de ouvirem falar, mas de andar com Ele e ver Ele fazendo coisas através da tua vida e na tua vida impossíveis, que o ser humano não pode fazer. O povo aqui já estava numa condição em que eles começaram a entender que eles eram pecadores. Que o motivo da miséria ter entrado na casa deles, que o motivo da miséria ter entrado na vida deles, que o motivo da miséria ter entrado na família deles, era porque eles tinham abandonado aquele que queria libertar eles da miséria. É impossível você permanecer na bênção, seja ela qual for, se você não tiver proteção. Se você não tiver segurança da parte daquele que é o Criador dos céus e da terra. Quando você não acredita no Criador dos céus e da terra, você não recebe a proteção necessária para permanecer de pé na bênção que Deus te deu. Deus te abençoou, Deus abriu as portas, Deus te levou para viver grandes maravilhas e coisas lindas, mas você preferiu se afastar do Criador e agora se apegar às coisas que Deus te deu. O que vai acontecer? Vão se levantar situações que vão querer te tirar da tua terra. Vão querer tirar a bênção de você, vão querer fazer com que você perca o que Deus te deu por direito. Aquilo que Deus te deu por direito, você perde porque você não está recebendo de Deus a proteção necessária para ter segurança da parte de Deus. Pense assim, você está abençoado, recebeu a bênção de Deus, recebeu aquilo que Deus tinha para a tua vida, mas existem inimigos de Deus que querem roubar o que você recebeu de Deus. Você não quer se posicionar diante de Deus para receber o poder, a autoridade e ver a manifestação de Deus que te protege e te dá segurança contra esses inimigos. Que inimigos são esses, Ronaldo? Que inimigos são esses que você está falando? O vício, a prostituição, a doença, a miséria. Todas as situações contrárias à vontade de Deus, elas se levantam na nossa vida para querer fazer com que a gente não permaneça na bênção que Deus nos deu. É uma guerra constante. É uma guerra que nunca acabará. Você precisa entender que você precisa da proteção do teu Criador para que Ele possa colocar anjos acampados ao teu redor e te proteger dos inimigos que querem invadir a tua bênção, a tua terra que Deus prometeu.
Agora eu te pergunto, como é que você vai conseguir ter essa proteção se você não consegue nem mesmo durante o teu dia manter uma comunhão com aquele que quer te proteger? Ele quer falar com você, ele quer te direcionar, ele quer te dizer o que está para fazer, ele quer te dizer o que está acontecendo, o que estão tentando fazer contra você, e você está tão preocupado com a bênção que Deus deu, que não consegue tempo para aquele que te abençoou. O povo aqui já estava se ajuntando, como diz aqui, olha, presta atenção, isso é muito sério. As coisas espirituais são coisas sérias. Você acha que a terra está do jeito que está, por quê? Porque o mundo escolheu dar ouvidos ao próprio inimigo de Deus do que ao próprio Criador. O povo aqui já estava numa situação agora, olha, com jejum, tá vendo? Ó? O povo de Israel, eles se ajuntaram com jejum e pano de saco. E traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Você precisa entender o seguinte: Deus, quando Ele manda a gente escrever, pregar, falar as coisas que nós temos que falar para as pessoas, não significa necessariamente que aquilo que nós estamos falando é aquilo que Deus quer que você entenda. Você precisa ter a revelação do Espírito Santo de Deus, porque senão você vai estar lendo a palavra de Deus e interpretando segundo a tua natureza terrena. Você vai ler a palavra de Deus e a tua natureza terrena, o teu homem carnal, a tua mulher carnal, o teu homem, tua mulher carnal, a tua parte terrena, ela vai ler a palavra de Deus e vai interpretar segundo aquilo que você acha. E Deus não quer isso. Deus quer que você comece a ler a palavra dele segundo a interpretação que o Espírito de Deus vai começar a te revelar. O povo aqui estava com jejum, pano de saco, traziam sobre si também, diz aqui, né, terra, e a geração, olha, se apartou dos estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e da iniquidade de seus pais. Preste muita atenção, porque isso é sério na tua vida. Muitas vezes nós não compreendemos que não adianta você tomar atitudes religiosas, para querer mudar aquilo que está errado na tua vida. Você quer que a tua vida, o teu interior seja transformado seguindo regras. Não, agora eu vou tomar essa postura, vou tomar essa atitude, vou começar a fazer assim, vou começar a fazer assado, para tentar fazer essa mudança acontecer na sua vida. Você nunca vai conseguir isso. Você nunca vai conseguir mudar o que está dentro de você, que não é da natureza de Deus, que não é da personalidade de Deus, do caráter de Deus, que não está dentro de você. Tudo aquilo que não é de Deus, que está dentro de você, você não vai conseguir tirar isso dentro de você, cumprindo rituais, sendo um religioso. Você não vai, porque o verdadeiro eu, o verdadeiro ser que Deus tem para a tua vida está nas mãos de Deus. Aquilo que Deus projetou para você ser, aquilo que Deus quer que você se torne, está nas mãos de Deus. E você só vai ter acesso àquilo que Deus quer que você seja, que é o melhor para você, pode ter certeza disso, quando você se propor a assumir um compromisso com o teu Criador. Não adianta jejum, não adianta pano de saco, não adianta terra sobre si, não adianta se afastar das pessoas que pecam, que praticam coisas imundas, não adianta confessar os seus pecados e as iniquidades tanto suas como dos seus pais, se você não quer verdadeiramente
ter uma comunhão com o Pai para que Ele tire de dentro de você isso daí. As religiões têm criado sistemas e metodologias e formas de querer fazer com que as pessoas se tornem santas, se tornem libertas. Por isso que Jesus disse que no fim dos tempos as pessoas ficariam piores. Por isso que Jesus disse que no fim dos tempos as pessoas iam se tornar cada vez piores do que elas são. Porque elas não querem um compromisso com o Criador, elas querem um compromisso com a bênção, elas querem um compromisso com o milagre, elas querem um compromisso com aquilo que elas desejam e que elas querem, e elas correm atrás de religiões, de líderes, de pessoas que possam satisfazer os interesses delas. E por esse motivo elas fazem jejum, pano de saco, terra sobre si, se afastam das pessoas que não têm a palavra de Deus, mas confessam os seus pecados, as iniquidades também, mas não conseguem ser libertos. Se você continua lendo aqui conforme nós lemos, se você pegar depois, tem a parte da leitura, você vai ver aqui que olha o que eles fizeram também. E levantando-se no seu posto, leram o livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra parte do dia fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Meu irmão, preste atenção numa coisa. Deus é coisa séria. Deus, o Criador dos céus e da terra, é coisa séria. Não é brincadeira. Deus, o Criador dos céus e da terra, não vai te dar vida eterna se você não tem desejo dentro de você de se tornar a imagem e semelhança dele. Você vai viver com o diabo, no inferno. É simples assim. Deus, ele fez com que o povo, por várias vezes, se afastassem das coisas erradas e começassem a praticar as coisas certas através de uma comunhão com Ele, para que eles pudessem realmente viver com Deus, estar com Deus, receber tudo aquilo que Deus tinha. O povo de Israel não entendia isso. Eles achavam que Deus estava chamando eles para um culto. Eles achavam que Deus estava chamando eles para uma religião. Eles achavam que Deus estava chamando eles para cumprir rituais, regras em cima de regras, mandamentos em cima de mandamentos. Eles achavam que Deus estava chamando eles para livrar eles, para que eles continuassem fazendo as coisas que eles queriam. Deus estava oferecendo uma proposta para Israel, que era: olha, eu quero ser Deus de vocês, e eu quero que vocês reflitam para as outras nações, para esses deuses mentirosos, essas religiões enganadoras, o que é servir a um Deus que criou todas as coisas. Deus queria colocar no povo de Israel a verdadeira natureza dele, fazer com que o povo de Israel fosse a imagem e semelhança dele, a tal ponto que as nações teriam inveja. Mas infelizmente o povo de Israel não entendeu isso. O povo de Israel achava que Deus queria que eles cumprissem rituais, regras em cima de regras. Meu querido, Deus é um Deus de relacionamento. Deus te criou para que você tenha contato com Ele. Deus te criou para que você esteja ao lado dEle. Deus te ama. Deus te ama ao ponto de enviar o Filho dEle para morrer por você. Você acha que um Deus que te ama, que envia o seu Filho para morrer por você, Ele quer que você cumpra regras? Ou Ele quer que você tenha comunhão com Ele para ser liberto? Quando você entender que a tua transformação, a tua cura, a tua libertação não está em religião, não está em mortos, não está na leitura da Bíblia, não está na meditação da Bíblia, não está na prática,
não está no compartilhamento. Essas coisas são ferramentas, são processos que você cumpre durante o dia para que você não fique afastado daquilo que é a verdade de Deus. O que verdadeiramente transforma a tua vida, além de todas essas coisas, é o quanto você tem comunhão com teu Pai, com aquele que te formou, aquele que te criou. Quando você entender isso no teu coração, que você não precisa que alguém venha abrir o livro da lei para você, que alguém precisa ler a Bíblia para você, que alguém precisa pregar a palavra de Deus para você, mas que você precisa buscar isso como se você... Preste atenção numa coisa que é séria. Muitas vezes a gente não consegue, não entra na nossa cabeça e no nosso coração. Quando você desejou ser um profissional e você resolveu se dedicar aos estudos e aprender numa faculdade ou num curso profissionalizante, seja lá o que for, você fez o quê? Você ficou parado esperando? Você ficou aí no seu canto acreditando no que você quer? O professor falando, dando curso, ensinando e você falando: eu não acredito. Eu não acredito em nada do que esse cara está falando. Eu estou pouco me lixando porque ele está falando, eu vou fazer o que eu quero. Foi isso? Ou você simplesmente deu ouvidos àquele professor porque você estava lá para aprender, e depois que aprendeu você começou a praticar e começou a trabalhar na área todos os dias em cima daquilo que você aprendeu para ter sucesso? Agora eu te pergunto, Deus está te oferecendo um emprego? Deus está te oferecendo um salário? Deus está te oferecendo uma profissão? Não, Deus está te oferecendo a vida eterna. E você acha que a vida eterna para você ter, você não vai ter que pagar um preço maior? Você acha que vai conseguir a transformação da tua vida sem pagar um preço maior do que você pagou até mesmo para fazer um curso, uma faculdade, hoje está trabalhando em uma área? É a vida eterna, você vai viver com Deus o dia inteiro, você vai estar na presença de Deus. Você acha que Deus vai te levar para viver eternamente com Ele, com uma vida toda destruída, toda arruinada, com esse coração e essa mente querendo permanecer nas coisas erradas? Você vai viver com o diabo no inferno. É simples assim. Porque para que Deus vai querer uma pessoa com Ele que quer permanecer naquilo que o diabo gosta? Para que Deus vai dar a vida eterna para uma pessoa que não quer viver na comunhão dEle, não tem prazer nas coisas de Deus? Você está perdendo o teu tempo com essa mentira na sua cabeça e no seu coração, achando que tendo uma religião, achando que acreditando na tua religião, você vai viver alguma coisa. Se você verdadeiramente acredita em Deus, meu caro, você precisa passar com Ele o dia inteiro. Você precisa estar com Ele o dia inteiro. Porque se você não fizer isso, você vai passar a eternidade com isso que você está colhendo e semeando. Essas pessoas que você fica ouvindo o dia inteiro, esse tipo de vida que você está vivendo o dia inteiro, será o tipo de vida que você vai viver, porém no inferno, afastado de Deus. Eu acho um absurdo como o povo de Israel precisou que alguém lesse o livro da lei para eles. Meu querido, entenda o seguinte aqui, o que eles estavam fazendo aqui, olha o que eles estavam fazendo aqui. Eles estavam pegando tudo aquilo que foi escrito sobre a história de Israel e o relacionamento com Deus. Tudo aquilo que Deus ia fazendo na vida do povo de Israel, Deus pedia para que fosse escrito em um livro. Tudo o que Deus fazia. É claro que tinham coisas lá também que eram escritas pelas pessoas, o que elas faziam. É evidente, são seres humanos. Eles têm que narrar tudo. Mas muitas coisas na Bíblia são narradas para que nós entendamos o que é se relacionar com aquele que criou todas as coisas. É o único Deus
em toda a terra, que desde quando o homem foi criado, escreve a história do homem que tem relacionamento com ele até o fim dos dias. É o único, procura todos os deuses existentes na terra, todas as crenças existentes na terra, não existe um Deus que fala e narra desde a criação dos seres humanos e da terra, tudo que existe, conta suas experiências de relacionamento com os homens na terra e continua tendo relacionamento com as pessoas na terra, mostrando que ele é Deus. Se hoje você clamar a Deus, este da Bíblia, não estou falando desse Deus que você inventa aí, esse Deus da palavra que está aqui na Bíblia, porque Deus não é israelita, Deus não é judeu, Ele escolheu a nação dos judeus, para exemplo, para todos saberem quem é Ele escolheu eles. Então, se você começar a adorar esse Deus, Criador dos céus e da terra, que mandou escrever esse livro, você vai começar a ter experiências com eles todos os dias com esse Deus. Todos os dias você vai experimentar algo novo da parte de Deus. Esse povo aqui estava o quê? Sendo religioso. Eles estavam sendo religiosos. Olha o que eles disseram aqui, ó. Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Ora, bendiga o nome da tua glória que está levantado sobre toda a bênção e louvor. Tu só és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto nelas há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Então, presta atenção aqui como ele vai narrando a natureza de Deus. Ele vai falando quem verdadeiramente é Deus. Agora eu te pergunto, uma pergunta para você. Se Deus possui todos esses atributos, o Criador dos céus e da terra, esse Deus aí que você acredita, né? Que você diz que acredita, possui todos esses atributos, por que raios você vive distante dele? Pensa aí, vê se não é coisa de demônio, não é coisa de espírito imundo. Você diz que acredita em Deus, mas prefere ter contato com as trevas. Mas prefere ficar o dia inteiro se alimentando de coisas de demônios. Até eu que sou ser humano, já consigo perceber que verdadeiramente você não quer. Você não quer conhecer se Deus é tudo isso que aqui ele está narrando. Você não quer ter certeza se verdadeiramente esse Deus existe. Você não deseja a vida eterna que esse Deus está prometendo. Porque uma pessoa que verdadeiramente se empenha em buscar a Deus, ela fala, chega, eu vou realmente buscar a Deus de verdade, ela encontra. Ela encontra a Deus. E o problema do povo de Israel, sabe qual que era? Esse daí que eu citei para vocês no início. O povo de Israel buscava a Deus para ter coisas. O povo de Israel buscava a Deus porque eles queriam se livrar dos problemas. Eles queriam que Deus fizesse coisas para eles. Mas eles não precisavam fazer nada para Deus. Isso é, Deus, você faz aí o que você tem que fazer, porque você é Deus, você é o Criador, mas eu fico aqui na minha só curtindo, só aproveitando a vida. Por isso que se meteram em encrenca várias vezes. Por isso que perdiam o direito de viver o que verdadeiramente Deus tinha. Eles experimentavam a bênção de Deus e perdiam, experimentavam a bênção de Deus e perdiam, experimentavam a liberdade e se tornavam escravos, saíam da escravidão, se tornavam livres, voltavam a ser escravos. É esse tipo de vida que você quer, cara? Quando é que você vai colocar o pé no chão e vai falar assim, ei, chega, eu quero correr em direção à minha liberdade real?
verdadeira. Eu não quero mais ser escravo dos meus próprios interesses, dos meus próprios desejos, dos meus próprios sentimentos, das minhas próprias vontades. Eu quero me submeter à vontade de Deus. Eu quero ser livre. Quando fala livre, muitas vezes as pessoas interpretam erroneamente, de uma maneira totalmente distorcida. Quando a Bíblia fala de você ser livre, é livre das coisas que o mundo está vivendo. Livre das maldições que o mundo carrega sobre a vida deles e invocam sobre a vida deles debaixo do governo de Satanás. Onde já se viu uma pessoa dizer que acredita em Deus e apoiar práticas de demônios? É normal? Você acha que é natural uma coisa dessa? Eu dizer que acredito em Deus, mas eu ter vontade e ter desejo por coisas de demônios. Eu gostar de coisas que Deus condena. É natural uma coisa dessa? É claro que não. Deus, quando te criou, Ele te criou para ter desejos pelas coisas santas, as coisas que são dele. Você está debaixo de influência de demônios. Só que se você não despertar, se você não se levantar, se você não se posicionar verdadeiramente para se levantar contra toda situação que é contrária à vontade de Deus na tua vida, você vai se tornar escravo e vai servir ao diabo eternamente no inferno. E vou te dizer uma coisa, não é nada agradável lá no inferno. Você acha que o inferno é o quê? A terra? Ah, não, mas a terra é que é o inferno. Ih, meu querido, a terra não passa nem perto do que é o inferno. O inferno é um lugar totalmente desprovido da glória de Deus, totalmente desprovido de santidade. São práticas imundas que vão ser praticadas e vividas, tormentos. Você vai ser atormentado diariamente, eternamente. É esse tipo de vida que você está construindo? É esse tipo de semente que você quer semear todos os dias? Pensa aí, analisa, pede para Deus, fala assim: Espírito Santo de Deus, se tu existe, Deus Criador dos céus e da terra, se tu existe, me mostra para onde que eu vou se eu continuar nesse caminho que eu estou seguindo. Se é do Senhor, me mostre, por favor. Comece a fazer isso, porque é a tua vida que está em jogo, é a tua vida, e pior ainda, deixa eu te falar uma coisa que você não sabe talvez, não é só a tua vida, é da tua família também, a da tua família também está em jogo, elas vão colher o fruto do que você está semeando. O povo de Israel cometeu pecados contra Deus e colheu os frutos às gerações posteriores. Eles fizeram uma narração aqui de tudo que Deus tinha feito referente a eles. Deus ia, libertava eles segundo a misericórdia, tirava eles do pecado, tirava eles das maldições que a terra estava vivendo, trazia eles de novo para a santidade de Deus, eles experimentavam bênçãos, prosperavam, davam tudo certo, eram fascinados novamente pelo pecado, pelas trevas, pelas maldições que o mundo pregava, e eles voltavam para aquelas coisas como se fosse um porco voltando para o lodaçal, um cachorro voltando para o seu próprio vômito. Por que que as pessoas hoje não conseguem se libertar do pecado, não conseguem abandonar o pecado? Porque elas não querem ter contato com a santidade. Elas querem ter contato com cultos, elas querem ter contato com religiosidade, elas querem ser religiosas, elas querem que um líder busque a Deus para elas, e nunca vai conseguir ser liberta do pecado, porque o teu líder não pode estar do teu lado o dia inteiro, 24 horas, a tua religião não vai estar aberta 24 horas para você. Mas o Deus que te criou está 24 horas atento ao teu pensar, ao teu sentir, ao teu falar. Ele está aí esperando você se manifestar para mostrar verdadeiramente que você quer uma vida diferente.
Sabe qual que era o problema do povo de Israel nessa história aqui, conforme ele estava contando? Por quê? Porque ele contava tudo aquilo que Deus fez na vida do povo, mas que o povo se esquecia. É que muitas vezes nós criamos filhos com base nas nossas experiências somente. Nós temos experiências com Deus, nós frequentamos igreja, nós lemos a palavra, jejuamos, fazemos todas as coisas, só que nós não fazemos os nossos filhos também buscarem a Deus e terem experiências com o próprio Criador. Nós ensinamos eles a serem frequentadores de culto, só que o que acontece? Quando você ensina o seu filho a ser um frequentador de culto, ele vai até quando ele não pode te desobedecer. Até o momento em que ele não reconhece, ele não sabe que ele já tem o direito de tomar decisão sozinho, ele vai te obedecendo. Ele frequenta igreja, ele frequenta culto, ele até louva, faz algumas coisas que o pastor, mas tudo forçado, tudo dissimulado. Por quê? Porque você não ensinou ele a adorar a Deus, a adorar o Criador, a amar a Deus de uma maneira que não importa onde seja, ele gosta de Deus e ele ama a Deus. Não é aquele religioso, sabe? Aquela pessoa que vive no meio das pessoas como se fosse um crente, cheio de jargões crentês. É isso. Não, ele ama a Deus. Ele identifica as trevas na vida das pessoas e ele não quer. Ele não deseja esse tipo de vida para ele. Ele entende que o Criador dos céus e da terra quer ser amigo dele, quer estar com ele, quer ser um companheiro, quer ser um pai, quer ser alguém que esteja ao lado dele quando verdadeiramente ele entender isso no coração dele, ele não terá mais religião. Os seus filhos não terão mais uma religião. Eles vão ter ao Criador todos os dias. Aonde eles forem, aonde eles frequentarem, eles vão ter a consciência de que existe um Criador que quer cuidar dele, que quer amar ele, que quer estar com ele todos os dias. O povo de Israel não. Você pode ver que eles ficaram esperando alguém abrir o livro da lei, alguém pregar para eles, alguém contar a história de tudo que aconteceu com o povo de Israel até aquela época. Você é assim? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é daqueles crentes que só adora a Deus quando vai para a igreja? Você é daqueles crentes que só adora a Deus quando está com problema? Ai, está vindo dificuldade, deixa eu orar, deixa eu buscar a Deus. Ou você verdadeiramente tem um compromisso com Deus todos os dias? Você é apaixonado pelo teu Deus, você reconhece as coisas que Deus criou, você olha para os pássaros, você olha para as árvores, você olha para o teu corpo e vê a Deus, o teu Criador. Uma pessoa que realmente ama a Deus, que é filho, ele está do lado com Deus, ele sente a presença de Deus, ele gosta da companhia de Deus em qualquer lugar que ele esteja em situação. Hoje nós temos religiões e igrejas em que existem os atores evangélicos. São artistas que representam um ser que adora a Deus. Na frente, lá na igreja, ele representa algo que verdadeiramente ele não é. Ele não tem prazer em estar nas coisas de Deus e com as coisas de Deus. Ele depende que um pastor diga para ele que ele tem que ler a Bíblia. Ele depende que um pastor tenha que colocar ele numa escala para ele poder louvar a Deus, para ele poder ir para o culto. Aí ele vai. Por exemplo, o pastor chegou lá e falou assim: olha, hoje a escala é tua de ir para o louvor. Aí ele vai para o culto e louva. Senta lá, não ouve a palavra, não se preocupa com a palavra e depois termina o louvor, vai para casa. No dia que não é a escala dele, ele não vem. E quando não é ele que está cantando lá em cima, ele não louva lá embaixo, ele não adora lá embaixo, ele só adora a Deus quando está com o microfone. É aquele crente que só prega quando tem um microfone num púlpito.
Ele só prega se ele for o líder de uma igreja. Ele só prega se for para as pessoas realmente quando ele foi selecionado na igreja para uma escala. Isso Deus não aceita. Deus não quer de você alguém que cumpra escala. Deus quer que você adore a Ele em todas as ocasiões. E quando você for chamado para estar em algum lugar, pregando, louvando, fazendo seja lá o que for para Deus, você vai fazer como se estivesse fazendo fora daquele altar, fora do microfone. Porque você não depende de um microfone. Ai, mas eu ainda não sou pastor, eu ainda não sou diácono, eu ainda não tenho igreja, eu ainda não tenho um ministério, eu ainda. Para que esperar essas coisas para começar a viver o teu chamado? Você depende de um pastor reconhecer você para você exercer aquilo que Deus já te deu? Você vai ficar esperando? Em nome de Jesus, abre os teus olhos, vai para cima. Deus tem um propósito para a tua vida e um chamado. Vai buscar esse chamado com todas as tuas forças. Vai atrás daquilo que Deus te criou para ser e viva isso na plenitude. Para de ficar sendo sustentado por aquilo que os outros dizem a teu respeito. Tira do teu coração essa obstinação. Tira do teu coração esse negócio de é crente meia boca, só serve a Deus quando está tudo bem, quando está ruim, ou então só serve a Deus quando está ruim, quando está bem se abandona a Deus. Sim, porque tem crente que ele oscila como a onda do mar. Ele é oscilante como a onda do mar. Ele depende das circunstâncias à sua volta para buscar a Deus. Se está tudo bem, ele fica em paz, ele fica bem, está tudo legal. Aí fica ruim, ele corre para Deus e vai louvar, vai adorar, vai fazer jejum, vai fazer tudo aquilo, campanha, não sei o que, para vencer a luta. E existem aqueles, meu caro, que quando está na luta vai buscar a Deus, mas quando fica abençoado ele abandona a Deus, é o contrário. Mas infelizmente, meu caro, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você adorar a Ele, em toda e qualquer situação. Deus te chamou para quando você não estiver numa escala, você entrar na igreja também cheio do poder de Deus. Você sentar lá para adorar a Deus, ouvindo a palavra e cantando louvores para Deus, sentado também. Isso é adorar a Deus. Muitas vezes nós achamos que adorar a Deus é você cumprir com aquilo que você quer fazer para Deus. E Deus está te chamando para fazer aquilo que você tem direito. Deus já quer te dar tudo, Ele quer fazer tudo, Ele quer te encher de todas as sortes de bênçãos que Ele tem nas regiões celestiais. Para de miséria com Deus, para de religiosidade com Deus, se posiciona diante de Deus em qualquer lugar, em qualquer ministério, em qualquer igreja, em qualquer posição, quer seja pastor, quer seja diácono, quer seja um visitante, quer seja alguém que está com microfone, que está sem microfone, que está cantando lá em cima, que está cantando lá embaixo, não importa. Encha-se da presença de Deus, da glória de Deus, guarda no teu coração, faça os teus ouvidos ouvirem a voz de Deus todos os dias, você vai ver como os teus frutos serão melhores, a tua vida vai ser melhorada pelo próprio Criador. Para encerrarmos, diz aqui, olha, e com tudo isso fizemos um firme concerto e os escrevemos, e selaram-no os príncipes, os nossos levitas, os nossos sacerdotes. Meu irmão, uma coisa que é séria, para de ficar fazendo compromisso com Deus e não cumprindo, isso traz maldição para a tua vida. Para de ficar falando que vai fazer algo para Deus e não faz. Isso traz maldição para a tua vida. Para de ficar falando que você acredita em Deus, mas passa o dia inteiro em contato com as trevas. Isso traz maldição para a tua vida. Deus, deixa eu te falar uma coisa que é séria. Ele amaldiçoa quem trata Ele de maneira relaxada. Tá entendendo? Você que diz que acredita,
mas trata a Deus de maneira relaxada, que não tem tempo para Deus, não tem tempo para a palavra, não tem tempo para orar, não tem tempo para louvar, não tem tempo para fazer nada para Deus, e vem dizer que acredita em Deus, você será amaldiçoado, porque você está tratando a Deus de maneira relaxada. Às vezes as pessoas não entendem que Deus é o Criador dos céus e da terra, gente. Nós não estamos falando de Deus criado, não. Nós estamos falando de um Deus que criou os céus e a terra. Você entende a grandiosidade desse Deus? Você entende o poder e a autoridade que Ele tem sobre todas as nações e tudo que existe na terra? Você tenta entender isso. Você não está servindo a uma religião. Você não está servindo a um Deus criado, feito por mãos de um morto ou uma morta que fizeram para você adorar. É o Deus que criou todas as coisas. Não trate as coisas de Deus de maneira relaxada, você será amaldiçoado. Vai fazer algo firme, seja firme com Deus. Se comprometa. Vá para cima, assuma um compromisso com Deus, sério, e você vai ver Deus colocar na tua vida algo que nenhum ser humano pode fazer. Nenhum ser humano pode fazer na tua vida aquilo que Deus tem preparado para você. Em nome de Jesus, eu creio que você vai ter algo com posicionamentos firmes com Deus. Amém? Glória a Deus.